Torcedor, Yuri Romão fala sobre Antônio Oliveira, sobre o trabalho de Antônio Oliveira, e é deplorante o que ele fala, torcedor. Na entrevista que ele deu na Rádio Jornal. E ele fala também sobre uma polêmica de uma empresa que está no nome dele. Ele vai explicar o porquê, como essa empresa funciona e se não funciona. Vou colocar a entrevista que ele deu à Rádio Jornal ao repórter Antônio Gabriel. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre tudo isso e de jogadores que estão vindo para o esporte. E jogadores que saíram, depois da vinheta, bota o hino da máquina. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho, torcedor. Vamos falar. O esporte perdeu o Gustavo Maia, que para mim era um jogador interessante. O esporte perdeu o Leni Lobato, que é outro jogador interessante, né? Interessante que a gente fala, tá saindo dois jogadores de um certo potencial. Mas quem é que tá vindo? Eu tô vendo fantasmas, aqui não tô vendo ninguém. Tem um zagueiro a pedido de Antônio Oliveira, que joga com 3 zagueiros e tá pedindo mais um zagueiro, e dispensando atacantes. Você vê para onde o esporte vai. Aqui eu vou botar aqui a entrevista, eu vou botar em duas etapas. A entrevista de Yuri Romão, defendendo, advogando o trabalho absurdo, que é um dos piores treinadores que eu já vi aqui nos 3 primeiros jogos do esporte, afundando o esporte, Antônio Oliveira, e o presidente parece que está alienado do que é Sport Recife e defende Antônio Oliveira totalmente fora de contexto da realidade, da tradição desse clube, totalmente fora de contexto. Tantas coletivas de Antônio Oliveira, vou botar aqui ele ri na entrevista, nesse jogo, parece que o Sport estava jogando com o Internacional completo, titular, lá no Beira-Rio. Não, o Sport estava jogando na Ilha do Retiro com um time improvisado, sub-20, misturado com os reservas do Internacional. E o presidente do Sport disse que viu evolução. E Antônio Oliveira chegou na coletiva rindo. São duas peças importantes, um treinador e o presidente do clube, totalmente fora de contexto do que é a Ilha do Retiro. Algumas peças pontuais para que a gente possa, de fato, dar essa guinada e dar a liga que é necessária para que o time desempenhe um bom futebol. Eu acho que já há uma crescente, né, no desempenho. Há, de fato, eu posso atestar isso de forma muito transparente, muito clara, um compromisso dos atletas em buscar essa melhora. Eu não sei, torcedor. Vou colocar aqui a parte que o treinador começa a entrevista. E, meu Deus do céu, o cara tá fora, tá vivendo uma utopia. E o presidente mostra que não tem nenhum conhecimento do futebol e do futebol do Sport Recife. Ele não tem conhecimento. O que ele fala é uma demonstração de totalmente descontexto com a realidade do que é o Sport Recife e o que a torcida espera e a tradição do clube e a mística do clube. Então a gente já vê que o Sport vai se afundar na Série B com o Yuri Romão, porque diz que vai segurar. Vai segurar esse mês parado, cheio de treinadores, treinador capacitado aí, cheio de treinadores capacitados, meu Deus do céu. E ainda mais, tem uma contratação que eles têm vergonha de anunciar, que tá aí, outro português, mas esse é o pior do pior, porque é um zagueiro de 3ª divisão, não é o Sérgio Oliveira da vida, não. É um zagueiro de 3ª divisão, tá aqui, mas eles estão com, os diretores atuais estão com vergonha de anunciar. Mas eles vão anunciar dia 2, zagueiro que joga destro, que joga no lado de Rafael Thierry, que joga no lado de João Silva. Veja o desperdício de dinheiro com essa logística que acabou com o trabalho de Pepa. Essa logística de acumular jogadores em uma posição que está acabando com o esporte de Mariano Souza e de Pepa.
Fora algumas limitações dos treinadores, mas eram treinadores muito, tanto Mariano Souza, 10-0, bota a Antônio Oliveira no bolso, 10-0 para Mariano Souza. O Sport de Pepa é 10-0 no Sport, que perde toda a ideia do que é o esporte, perde a essência do clube. É como você matasse o corpo do clube, o espírito do clube, tudo do clube, a mente, a ideia do que é esporte, é o trabalho precário e o que Antônio Oliveira faz, e o presidente diz que não, tá evoluindo. Então eu sempre acho aqui e falo, Yuri não tem perfil de ser presidente do Sport Recife. Ele talvez tenha perfil de ser um presidente de um clube de empresários, pronto, de um clube de empresários, né, que não tem pressão, que não tem torcida, ou então um clube feito Náutico, que é aristocrática, sabe? Que tem mais, que pode jogar com 3 zagueiros, é mais amalfadinho, mas o Náutico tá assim não, mas não, né? O Náutico nos aflitos tá correndo, tá correndo. Então é isso aí. Com relação à questão política, aqui eu não me envolvo muito não, mas eu vou colocar aqui Yuri Romão falando da empresa dele. Sobre o assunto ao presidente Yuri Romão, e ele disse o seguinte: bom, isso é facilmente dito. Eu até agradeço, né, por perguntar, até para esclarecer o nosso torcedor de forma bem transparente. Ao final do ano passado, eu já tinha decidido, né, não mais participar de eleições do esporte, né? Tinha decidido isso, inclusive internamente com minha família, e infelizmente, né, teve aquela reviravolta, aquele problema interno, enfim, para as eleições. Quando houve essa decisão de não mais participar para a reeleição do esporte, eu tomei a iniciativa de voltar, né, ao mercado financeiro, da qual eu sou oriundo, né, e operar como já fiz vários anos. Tanto é que você disse que a empresa é de 2009. E um dos segmentos que eu achei que poderia atuar, né, a partir da minha saída do clube, seria o segmento do futebol. Quando eu digo segmento, é a indústria do futebol. Ou seja, fazer operações de crédito para clubes de futebol. Principalmente meu foco na época inclusive era clubes até de Série B, porque eu entendia que eram clubes que não são acessíveis ao mercado financeiro por conta do baixo orçamento, mas não é nem só orçamento, é a questão da transmissão, né, dos direitos de transmissão, que são bem menores do que dos clubes de Série A. E era bem quase que algo para ajudar esses clubes, né, que a gente tinha passado 3 anos na Série B. Então a ideia era essa, de fazer, pedir para que fosse feito, pedir aos advogados, ao escritório que faz minhas coisas pessoais, o escritório Urbano Vitalino, para que fizesse a alteração contratual da minha empresa, que já existia, para que colocasse o KNAI para fazer essas operações. E enfatizei muito que era para, inclusive tem o nome de esportes, que era para focar no futebol. Acredito eu, e aí eu estou dizendo acredito porque eu realmente eu não me ative aos detalhes, que se colocou inclusive questão de representação, acho que é representação, ou não sei o nome que se dá, de atletas, que eu não faço, eu não tenho acesso a isso, não é o meu perfil de coisa, mas eu acredito que o advogado colocou, mas nada demais. Essa empresa nunca operou, né, depois desse que eu fui candidato, não dei baixa e não vou dar baixa nela, né? Isso é importante que seja dito. E mesmo que tivesse, mesmo estando ativa, eu não vejo isso conflito de interesse, porque se eu for fazer qualquer operação, que não é o caso que vai acontecer, mas estou aqui, né, colocando, não tem nada a ver com o esporte em si, é uma atividade profissional. E quando digo fazer uma operação, é uma operação financeira.
eu não tenho nada, nenhum envolvimento com venda, compra de direitos econômicos de atleta, nem de nada. Estou falando de operações financeiras, o que é antecipação de recebíveis, né, de direitos de transmissão, apenas isso. E que é uma coisa que eu já faço há anos e anos. Anos e anos. Então, é isso. Tem, mas esclarecendo ao nosso torcedor, nunca operou, né? Possivelmente não vai operar, né, enquanto eu estiver no clube, até o final de 2026, não vai operar. Agora, depois disso, havendo espaço, eu vou voltar para o mercado. Que era uma empresa de 2009 e que ele não, em 2024 não ia se candidatar, né? Ia trabalhar nesse ramo de representar jogador, que eu também, e de, sei lá, alguns clubes da Série B, aportar dinheiro, emprestar dinheiro, negociar com alguns clubes de Série B, fazer aquela parte de financeira, né? Tipo banco, tipo alguma coisa assim, no mercado financeiro, que essa empresa, depois que ele se candidatou, a empresa não funciona, foi um advogado dele que botou isso na empresa, ele explica aí, enfim. Pois é, torcedor, mas pior do que tudo isso, para mim, é ele elogiar o jogo contra o Internacional na Ilha do Retiro, o Internacional em cima do Sport, o Internacional reserva dos reservas, em cima do Sport, na Ilha do Retiro, o Sport jogar com o bumbum na parede, com 3 zagueiros, não é 3 zagueiros não, na verdade se tornam 5 zagueiros, porque não tem ala, a Hereda não é ala, e o Igor Caruso não é ala, são laterais que logo jogam com linhas baixas, então se torna como se fosse uma linha de 5 de marcação, como se fosse 5 zagueiros atrás. Essa é a realidade, né, do Sport, principalmente quando está sem a bola. Pois é, torcedor, valeu, torcedor do Sport. O Sport chegou ao 10º jogo, né, sem vencer no campeonato, claro que não foram todos com você, mas até então não houve... o Sport chegou ao 10º jogo, né, sem vencer no campeonato, claro que não foram todos com você, mas até